Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ovinocultura e caprinocultura do curso de Medicina Veterinária. Eu sou a professora Suiane e hoje estaremos estudando sobre nutrição e alimentação, o nosso item correspondente à nossa terceira unidade, tá? Hoje, nós teremos como pautas uma introdução, sobre nutrir e alimentar, uma classificação dos nutrientes, sistema digestivo dos ruminantes, hábitos alimentares, exigências nutricionais e alimentos concentrados e volumosos. Vocês sabem qual é a diferença entre nutrir e alimentar? Se eu estiver comendo agora uma coxinha de frango, eu estou me nutrindo ou estou me alimentando? Se eu estiver comendo uma salada com bife de carne bovina, bem bonitão lá, eu estou me nutrindo ou eu estou me alimentando? Nutrir não é só o fato de ingerir o alimento, tá? Nutrir, você está absorvendo os nutrientes, você está fornecendo ao seu corpo, ao seu organismo, os nutrientes adequados para que você possa ali ter um pleno desenvolvimento. Alimentar é só o fato de eu estar ingerindo este alimento, que pode ser nutritivo ou não, tá? Então, a principal diferença entre nutrir e alimentar é: você está apenas ingerindo aquele alimento ou você está fornecendo nutrientes ao seu corpo? Então, nós temos nutrir, processo involuntário, com início no momento em que colocamos o alimento na boca, cujo objetivo é fornecer nutrientes, tá? E alimentar, processo voluntário de escolha de alimento e ingestão, ou seja, alimentar. Eu estou, eu vou me alimentar agora, então eu estou escolhendo esse alimento, eu vou comer uma coxinha agora, bem gordurosa na fritura mesmo. Então, eu estou me alimentando. É um processo voluntário que eu quis, né? Eu estou com fome, eu quero saciar a minha fome. Então, eu vou escolher aquela coxinha e vou ingerir. Então, isso é alimentar. Agora, se eu escolher aqui, por exemplo, vou almoçar, vou comer uma salada, vou comer uma carne, vou comer ali um feijão, então eu estou o quê? Além de estar me alimentando, também estou me nutrindo. Eu escolhi aquele alimento, é voluntário, ok. Mas os nutrientes sendo distribuídos no meu corpo, fornecidos, é uma forma involuntária, porque eu estou escolhendo o alimento. Mas aquele alimento também é nutritivo. Então, ele vai fornecer os nutrientes necessários para o meu corpo, tá? Então, daí a diferença entre alimentar e nutrir. Então, assim como para nós seres humanos, os animais não são diferentes. Então, nós que somos nutricionistas responsáveis pela alimentação e nutrição desses animais, nós vamos escolher o quê? Alimentos nutritivos para suprir a demanda nutricional daquela raça, daquela espécie, ok? Então, vamos classificar esses nutrientes, já que agora nós sabemos ali a diferença entre nutrir e alimentar. Então, mas, professora, quais são esses nutrientes? Os nutrientes, eles podem ser classificados em 5 classes principais. Quais são elas? Carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais, tá? Essas são as 5 classificações. Os carboidratos, eles podem ser fibrosos e não fibrosos, ok? Então, alto teor de fibra ou não, mas que forneça energia, carboidrato. Proteína. Nós temos ali farelo de soja, farelo de algodão, alimento proteico, que vai ajudar para que esse animal converta essa alimentação proteica em produto, tá? Leite, carne, tá? Então, lã, pele, enfim, produtos, tá bom? Temos os lipídios, que são as gorduras, tá? Que também vão trazer energia para esses animais. Temos as vitaminas e os minerais, que em menor quantidade, porém essenciais para o funcionamento do seu sistema ali fisiológico, tá bom? O seu sistema, seja qual for, tá? Seja âmbito reprodutivo ou produtivo. Esses animais, eles precisam ter vitaminas e minerais para o pleno desenvolvimento do seu corpo.
Sistema digestivo dos ruminantes. O aparelho digestivo dos ruminantes tem como principal função digerir e absorver os alimentos e excretar os produtos não aproveitados pelos organismos. É constituído por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e glândulas acessórias, tá? Então, como que está subdividido aí esse trato gastrointestinal dos ruminantes? Por que esses animais são ruminantes? Porque eles têm o estômago dividido em 4 compartimentos. São eles: rumen, retículo, omaso e abomaso, tá? Lá que vocês vão resgatar lá da aula de nutrição. Cada um tem uma função dentro da digestão desse alimento. Esse alimento, após ser digerido, ele vai passar para o intestino, que vai ser o intestino delgado, tá? Composto por duodeno, jejum e íleo, tá? Esse alimento no intestino delgado, esses nutrientes que você forneceu através da nutrição desses animais, da alimentação dos alimentos, você vai fazer o quê? No intestino delgado. Ele vai absorver ele vai separar e absorver esses nutrientes, tá? Que vieram lá da digestão e degradação no estômago, tá? Passado por essa absorção, o que foi aproveitado, absorvido, ok. O que não foi, vai ser excretado, vai para o intestino grosso, tá? Seco, cólon e reto. Então, nesse intestino grosso, é que ele vai ali formar as fezes e excretar, tá bom? Então, tudo aquilo que não foi aproveitado vai ser excretado pelas fezes ali através do intestino grosso, tá bom? Glândulas acessórias, quais são elas? Glândulas salivares, pâncreas e fígado. As glândulas salivares, elas têm uma importante função nesse trato gastrointestinal. Através da saliva é que o bolo alimentar ele vai ser emulsificado, tá? Então você precisa moldar esse bolo e é nessa saliva, além dela moldar o bolo, umedecer, ela tem enzimas que vão ajudar já na degradação e digestão desse alimento, tá bom? Temos o pâncreas e o fígado, que também vão atuar de forma necessária nas glândulas, como glândulas acessórias, nesse processo de digestão e absorção dos nutrientes. Aqui nós temos imagens, tá, do trato gastrointestinal dos ruminantes. Então, aqui é o estômago, né? Vem o esôfago, aí vem o estômago e o intestino, tá? O estômago nas seus 4 compartimentos. Hábitos alimentares, tá? Os ruminantes deles são divididos em 3 grupos quanto aos seus hábitos alimentares. São animais, primeiro, que selecionam alimentos concentrados. Segundo, são animais selecionadores intermediários. E terceiro, são animais utilizadores de volumosos, tá? Então, eles têm essas 3 subdivisões. Aquele que vai selecionar somente o concentrado, aquele que é intermediário e aquele que vai selecionar os volumosos, ok? Caprinos são mais seletivos que ovinos, maior mobilidade labial em caprinos. Então, apesar de não parecer, caprinos são mais seletivos, tá? Então, claro que conforme todas as condições adversas, condições climáticas, condições de fornecimento de alimento, isso pode variar muito com relação à oferta, né, ao alimento desses animais. Mas, de forma, contemplando ali, considerando todas as condições adequadas, ideais, os caprinos, eles são animais muito mais seletivos que os ovinos, ok? Quando os caprinos são alimentados no coxo, o comportamento alimentar pode ser dividido em 3 fases. Primeiro, exploração. Segundo, consumo intensivo. E terceiro, seleção, tá? Então, esses animais, de início, eles vão começar a explorar o ambiente, eles vão começar a explorar o alimento. Então, o animal, ele toma conhecimento da alimentação que está sendo fornecida, né? Então, eu estou explorando aqui, vendo o que foi que me foi fornecido. Segunda ali fase, né? Consumo intensivo. O animal consome muito e quase satisfaz a sua fome, tá? Então, o animal que ele está ali consumindo bastante.
e a seleção. O animal seleciona determinadas partes do alimento a serem ingeridas. Então, isso vai dizer muito sobre o comportamento desse animal, vai dizer muito sobre a quantidade de dieta que está sendo ofertada, o tipo de dieta. Então, se aquele alimento está sendo muito palatável ou não, se aquele alimento está sendo muito fibroso ou não, se ele está sendo muito passado, se ele está fermentando no coxo. Então, forneci de manhã e à tarde eu vou lá ver, eu quero que esse animal ele forneci toda a quantidade de dieta num único prato, de manhã, pela manhã. E aí eu vou à tarde, quero que ele tenha comido tudo. Como, gente? Ele não vai conseguir comer tudo de uma vez. Ele come parcialmente um pouco, depois ele vai, volta no coxo. Então, se esse alimento estiver fermentado, além de trazer riscos à saúde desse animal, ao seu trato gastrointestinal, ele não vai conseguir se alimentar de todo, porque para ele, como ele é um animal seletivo, está passado aquilo ali. Então, ele vai selecionar. Tá? E aí isso vai trazer perda de desempenho, perda de produtividade e pode comprometer a sanidade desse animal também. Como a seleção está ligada a aspectos intrínsecos às forragens, assim tem-se observado os seguintes índices de sobrevivência, tá? Aliás, índices de sobras. Então, nós temos aqui 5 índices, né? 5, na verdade, etapas, fases desse índice que podem ser observados, tá? Então, essas 5 classificações, nós temos primeiro, verde de média qualidade, que ficam com 30% de sobras. Segundo, verde de pior qualidade, 50% das sobras. Terceiro, feno de boa qualidade, com 10% de sobras. Quarto, feno de pior qualidade, com 15% de sobras. E quinto, silagem de ótima qualidade, com 15% de sobras. Então, vejam que, conforme o aprimoramento desse alimento, um alimento de uma qualidade superior sendo fornecido a esses animais, a quantidade de sobras diminui. Por quê? É um alimento que o animal vai conseguir aproveitar mais, tá? Então, quanto, por exemplo, 30% de sobras é muito. O máximo permitido é 10% de sobras para ajuste da dieta. Então, se de todo aquele alimento que está sendo fornecido para o animal está sobrando 10%, então significa que o animal está tendo um bom aproveitamento. Agora, se está sobrando muito, 30%, 50%, porque o animal não está comendo. Então, tem que ser ajustado ou a qualidade daquele alimento, né? Ou a quantidade que está sendo ofertada. Então, ou quantidade ou qualidade. Aqui nós temos algumas exigências nutricionais, tá? As exigências de nutrientes são influenciadas por vários fatores, tais como raça, sexo, animais castrados ou inteiros, idade, tamanho do corpo, estado fisiológico, ou seja, se ele está em crescimento, se ele está em gestação, se ele está em lactação, crescimento de pelo, atividades voluntárias, atividade física, nível de produção, aspectos ruminais, composição corporal, relação com outros animais e fatores do ambiente, como, por exemplo, temperatura, umidade, luminosidade e velocidade do vento. Então, vejam que são N fatores que vão interferir nas exigências nutricionais desses animais, tá? Então, se você tem um animal macho, ele não vai ter a mesma exigência nutricional de uma fêmea, por exemplo. E se você tem uma fêmea, vai depender se ela está em crescimento, se ela está em gestação, se ela está em lactação. Então, vejam que se ela está em gestação, ela tem que comer para a mantença dela e tem que comer para o pleno desenvolvimento do feto, da cria. Se ela está em lactação, ela tem que comer para se manter, né, para produzir leite e ainda dar suporte à sua cria, né? Então ela está comendo para se manter e para alimentar o outro ser. Então vejam que é diferente de uma fêmea que só está crescendo.
entendeu? Ela tem que se manter e produzir. Pronto. Então, vejam como esses fatores influenciam nas suas demandas nutricionais. Por exemplo, se esse animal ele está sendo influenciado por condições climáticas, também vai interferir. Vejam que se eu tenho um animal que é adaptado para condições de clima frio, temperaturas mais baixas, clima temperado, e eu submeto esse animal a clima quente, com temperaturas mais elevadas, ele vai estar em estresse. Se ele está em estresse térmico, ele vai se alimentar do jeito que ele deveria? E se ele não se alimenta do jeito que ele deveria, ele vai estar se nutrindo? E se ele não está se nutrindo, ele vai produzir? Exatamente. Então é aí que entra o conhecimento sobre cada fator que vai influenciar nas exigências nutricionais e no pleno desenvolvimento daquele animal, ok? Aqui nós temos algumas tabelas, tá? De exigências nutricionais, para caprinos e ovinos. Aqui para caprinos, né, exigências nutricionais para mantença, ou seja, para manter ali a sua condição corporal. Então, nós temos aqui, por exemplo, animais com 70 quilos. Vou pegar dois extremos: animais com 30 quilos e animais com 70 quilos. Para animais com 30 quilos, que estão nesse estado de mantença, por exemplo, eu preciso de 51 gramas de proteína bruta. Mas já para um animal de 70 quilos, eu já preciso de 96 gramas de proteína. Então vejam que aumentou bastante, tá? Então, ao passo que esse animal cresce, ele precisa de mais nutrientes, tá? Mesma coisa para ainda ter nutrientes digestíveis totais. Então, se eu tenho um animal de 30 quilos, eu preciso de 362 gramas. Se eu tenho um animal de 70 quilos, eu preciso de 682 gramas de NDT. Então, vejam como aumenta ao passo que esse animal cresce. Ah, professora, mas só para energia, só para proteína? Mineral, come pouquinha coisa, ali não influencia muito. Negativo. Por quê? Vejam ali o cálcio, por exemplo. Passa ali de um animal que tem 30 quilos, ele precisa de 2 gramas. Um animal que tem 70 quilos, ele precisa de 4 gramas. Então, são minerais essenciais. Fósforo, ele precisa de 1,4 gramas. E já o animal de 70 quilos, ele precisa de 2,8 gramas, o dobro. Então, vejam como o balanço nutricional é muito importante para o desenvolvimento desses animais. Animal em crescimento. Vejam só, um animal de 10 quilos para um animal de 50 quilos, isso caprino. Então, exigências para 100 gramas de ganho de peso diário. Ou seja, se eu quiser que esse animal ganhe 100 gramas de peso todo dia, eu vou ter que suprir essa demanda aqui nutricional. Um animal de 10 quilos, ele precisa de 29 gramas de proteína bruta, enquanto que um animal de 50 quilos, ele precisa de 26 gramas, tá? De proteína bruta. Então, mas professora, por que que oscilou? Por que que diminuiu? Então, vejam bem, esse animal, ele está crescendo, né? Então, ele precisa de muito o quê? Energia. Então, vejam que esse animal com 10 quilos, ele precisa de 116 gramas de NDT. E de animal de 50 quilos, de 286 gramas de NDT, tá? Então, dependendo do estágio em que esse animal está, a fase de desenvolvimento, você balança os nutrientes, tá? Então, se o animal está em fase de terminação, aí ele precisa de mais proteína, tá? Se o animal está nessa fase inicial de crescimento, ele precisa o quê? De energia. Então, por isso que é importante se conhecer cada aspecto de cada fase. Gestação de caprinos. Nós temos aqui uma tabela, né, com exigências nutricionais para cabras secas, gestando dos fetos em função do peso e a fase de gestação, incluindo as exigências para mantença, tá? Então, nós temos aqui o seguinte: os meses, né, o período ali, desde o início até o quinto mês, nós temos um animal com peso de 40 a 60 quilos, em que, por exemplo, no início,
dessa gestação, nós temos em proteína, para esse animal de 40 quilos, ele precisa de 77 gramas, em que no quinto mês, ele precisa de 215 gramas, né? Animal de 60 quilos, 105 gramas, em que no quinto mês ele precisa de 253 gramas. Então, é mais um demonstrativo para vocês verem como a demanda proteica energética desse animal aumenta bastante, tá? Lactação. Então, nós temos aqui as exigências em energia, nutrientes digestivos totais, proteína bruta, minerais, vitaminas. Então, veja que é um completo, né? Energia, proteína, minerais e vitaminas. Então, temos exigências por quilo de leite com 3,5% de gordura, cabras alpinas, lembra das alpinas? Da aula passada, nós temos exigências para cada 0,1% de variação no teor de gordura de leite, em que vai aumentando ali conforme a sua necessidade, né? Conforme o objetivo de criação daquele animal. Se é no primeiro mês, se é no segundo mês de lactação, se é na cobertura, tá bom? Sempre considerando o peso vivo. Aqui nós temos exigências nutricionais para ovinos, né, diárias para crescimento de fêmeas, tá? Em condição de confinamento. Tá? Então, vocês que viram lá o sistema intensivo, nós temos o confinamento, que é a fase de terminação, tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui animais de 20 quilos, temos animais de 30 e de 40 quilos, em que, olha só, o peso desses animais, né? Como ele vai aumentando o ganho de peso diário. Então, ele passa de 50 gramas para 300 gramas por dia. Então, é um animal que está nessa fase de terminação mesmo, para deposição, acúmulo de músculo e para que ele possa ali ir o mais rápido possível para o abate, tá? Então, a fase de confinamento, a dieta ela é bem mais intensa, tá? Bem mais completa. Então, nós temos, por exemplo, um animal para ele ganhar 50 gramas de peso por dia, ele precisa de 67,56 gramas de proteína. Enquanto um animal para ganhar 300 gramas por dia, ele precisa de 115 gramas de proteína. Aliás, 165,31 gramas de proteína. Então, se ele precisa acumular mais músculo, ele precisa de mais proteína, tá? Tabela de exigências nutricionais diária para crescimentos de ovinos, machos castrados e condições de confinamento, tá? Aqui nós temos também, assim como os demais, o peso vivo dos animais e a quantidade de nutrientes necessários. Proteína, energia. Temos aqui, se você quer que ele ganhe 50, se ele quer que ganhe 100, 200, 300 gramas de peso por dia. Então, conforme aumenta o objetivo, também aumenta a quantidade de nutrientes necessários. Outra tabela de ovinos: crescimento de machos inteiros, não castrados, em condições de confinamento. E aqui nós vamos ver, né, de uma forma mais geral, os alimentos concentrados e volumosos, tá? Que são alimentos concentrados? Alimentos concentrados, eles têm que ter mais de 60% de NDT, tá? E menos de 18% de fibra e alto valor energético. Então, os alimentos concentrados são basicamente as rações, são alimentos mais ricos, mais proteicos. Por isso que o nome se diz concentrado, porque ali ele está realmente com alimentos mais ricos, tá? Então, ele está com um aporte, uma concentração maior de nutrientes. Os concentrados podem ser divididos em energéticos e proteicos, tá? Os energéticos, eles têm que ter menos de 20% de proteína bruta e os proteicos mais de 20%. Então, para um alimento ser considerado proteico, ele tem que ser rico em proteína bruta. E energético, ele tem uma quantidade menor de proteína bruta, tá? Mais energia, como por exemplo o milho. O milho é um concentrado energético. A soja é um concentrado proteico. Exemplos de concentrados, vejamos bem. Sorgo, tá? Caroço de algodão, farelo de girassol, farelo de mamona,
farelo de milho, farelo de soja, milheto, milho catingueiro, raspa de mandioca, soja pura, torta de algodão, torta de girassol, torta de mamona e vagem de algaroba. Então, cada um tem suas porcentagens de proteína, de fibra, de FDA, FDN, FDA, sua digestibilidade, ó, vamos ver um exemplo aqui da soja. A soja, ela tem cerca de 84% de digestibilidade da sua matéria seca. Então, veja, é um alimento altamente digestivo e altamente proteico. Olha só o teor de proteína bruta da soja, 27%. Né? Farelo de algodão também é um alimento extremamente proteico, com 38% de proteína bruta. Tá? Agora o milho, cadê o milho? Farelo de milho, ó. Nem conta o teor de proteína nele no farelo. Por quê? Ele é um alimento energético, tá? Então, olha só. Ele tem uma alta digestibilidade, porém, ele não é muito proteico. Então, o milho, geralmente, ele vai junto com a soja. Por quê? A soja, ela já é um alimento mais proteico, então eles se complementam e suprem a demanda ali nutricional daquela fase daquele animal. Os volumosos têm menos de 60% de nutrientes digestíveis totais e mais de 18% de fibra, tá? Exemplo, pastagem, silagem, feno. Então, enquanto que o concentrado ele é mais seco e tem mais nutrientes, o volumoso ele tem mais fibra, ele é mais fibroso, ele é volume, tá? É como se ele fosse quantidade e o volumoso fosse qualidade. Mas isso não significa que você tenha que ter um volumoso bucha só para estar lá, só para constar. Não, ele também tem que ter qualidade. Por quê? Se você manejar de forma inadequada a pastagem, se você tiver uma silagem mal fermentada e um feno úmido, cheio de fungo, de nada vai adiantar. Você precisa ter, porque os ruminantes, o trato deles gastrointestinal, principalmente o estômago, ele foi programado para quê? Ele possa se alimentar de fibra. Então, para que haja um pleno funcionamento, você também tem que fornecer uma fibra de qualidade. Exemplos de volumosos: alfafa, algaroba rana, aroeira, aveloz, babaçu, os capins de uma forma geral, seja ele sínodon, pânico, braquiária, tá? Penicetum, daí por diante. E até o farelo de palma, porque a palma forrageira, ela também é um dos principais alimentos fornecidos aos ruminantes de pequeno porte na região Nordeste, principalmente. Aqui ainda tem mais uma tabela, os feijões, feijão bravo, que são as leguminosas. Feijão bravo, feijão guandu, feno de leucena, feno de sisal, feno de glicídia. A glicídia também tem um bom percentual de proteína bruta, tá? No Nordeste, ela é muito utilizada as suas folhas, apesar dela ser uma leguminosa de grande porte, as suas folhas, elas são ricas em proteína bruta e são fornecidas no coxo para pequenos ruminantes no Nordeste brasileiro. Então, é uma alternativa ali, não é uma planta muito exigente nutricionalmente, porém ela tem um aporte nutricional excelente para esses ruminantes. Então, são alternativas a baixo custo para a produção de caprino e ovino no semiárido brasileiro, tá? Temos a jurema, temos a lã de seda, a leucena, as leguminosas de uma forma geral. E também a mandioca, porque a mandioca é uma planta excepcional que tem muito potencial, está crescendo bastante. Por quê? Nas suas raízes, ela tem um alto teor de amido, energia, né? Então quase que semelhante ao milho, e a sua parte aérea tem um alto teor de proteína bruta, que chega ali próximo da soja também, né? Então, é uma planta que ela é completa. Então, na alimentação animal, o seu potencial e o seu uso tem crescido bastante. Aqui, principalmente na nossa região, região norte, ok? Então, esses foram os alimentos e esses foram os tópicos que nós estudamos na aula de hoje, na nossa terceira unidade. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Convido vocês a se aprofundarem no tema, buscarem artigos científicos que tem bastante sobre nutrição. Convido vocês a buscarem ler os Saiba Mais,
né, nas unidades do Saiba Mais eu coloquei vídeos, coloquei artigos científicos curtos, né, de leitura simplificada. Então, se aprofundem, leiam bastante, resolvam os exercícios para que vocês venham para as avaliações preparados. Ok? Tirem dúvidas também no chat e nos fóruns. Interajam comigo, que eu estarei à disposição para ajudá-los. Desejo a todos bons estudos.